Ô, Thiago, teve coletiva aí hoje, certo? O Ramon e o Casemiro falaram? Isso, é isso aí, Tirani. Teve coletiva hoje, o Ramon e o Casemiro, né, o capitão da seleção brasileira, um dos líderes aí dessa nova fase da seleção brasileira. E é muito curioso porque esse próprio clima de que tudo é interino, né, que tudo está muito se formando, que a gente não tem aquela noção de futuro, que, como o Danilo falou, ele se faz muito presente, né, nas coletivas aqui. A primeira pergunta da coletiva do Casemiro foi: e aí, Casemiro? E o Ancelotti? Vem para a seleção ou não vem? Quer dizer, já eu estão ia chegar. pensando lá na frente, né? A cadeira do Ramon tá quente, né? Ele não pode nem sentar muito na cadeira, porque já tem que levantar de novo. Mas realmente é um pouco esse clima assim dessa interinidade, né? E o Casemiro primeiro falou do Ancelotti, falou bem do Ancelotti, tudo, mas depois ele até falou: a gente tem o Ramon aí, de repente ele faz um bom trabalho. Ele meio que deixou aberto uma janelinha ali para probabilidade de, quem sabe, o Ramon continuar, né? A gente tem o exemplo do Scaloni, por exemplo, na Argentina, que era um interino que virou definitivo. Mas, pelo que a gente vê aqui, pelo que a gente escuta dos bastidores da CBF, essa possibilidade é muito pequena, para não dizer inexistente, e o presidente da CBF, o Edinaldo, já está procurando aí opções, e a primeira opção é realmente o Ancelotti. Deixa eu fazer uma Tironi, pergunta para deixa eu vocês. cortar. Fala, Mili. Claro, claro. Desculpa, eu vou cortar porque talvez depois eu não consiga falar isso. Assim. A gente está renovando a seleção, né? É a segunda coletiva do Ramon, né? Foi uma coletiva Sim, quando convocou e agora. isso Primeira mesmo. coletiva do Casimiro, né? Perguntam do Ancelotti, perguntam o que quer que seja, receita de bolo, o que for. Não perguntam do Daniel Alves. Essa pergunta não é feita. Essa pergunta tinha que ser feita. Repórter, colegas homens, jornalistas que estão lá, essa pergunta tem que ser feita agora. É agora. Se a renovação é agora, a pergunta tem que ser feita agora. Não fazer é covardia. Quem está lá e não fizer essa pergunta é covarde. Me perdoem falar assim, tá? Mas Não, acho que você tem. a renovação é agora. Você tem Mili, toda a razão. você tem. Não, a Mili tem razão, deixa eu só falar, porque eu estou aqui, né? E eu falo muito com a Mili desse assunto, a gente já se encontrou nos programas, eu cobri todo o caso do Daniel Alves. É uma coisa que está no nosso radar, e o que a gente pretende fazer é abordar isso com jogadores na zona mista para ter mais vozes até falando a respeito disso, claro, as vozes que quiserem se manifestar. Tenho dúvidas, Mili, se serão muitas, mas a gente vai dar oportunidade a todos os jogadores da zona mista que parem para falar, para ver se eles querem se manifestar e se eles têm algo a dizer a respeito. Sim, vou adiantar duas coisas aqui. Deixa eu só adiantar essas coisas. Uma, ninguém vai querer falar. Duas, talvez você nem consiga fazer a pergunta. Talvez Mili, Thiago, você seja impedido de fazer essa pergunta. Essa pergunta, ela é protocolar. Porque ninguém vai responder, e se responder, vai dizer o seguinte: eu não posso falar antes de acabar o julgamento. Ninguém vai atacar o Daniel Alves. Não, zero chance. Mas uma coisa, Renato, tem uma coisa assim que até me surpreendeu, que dois jogadores do Barcelona deram entrevistas recentemente, né, só porque a gente entrou nesse assunto, falando um pouco do meu lado aqui de Barcelona, teve dois, o Jordi Alba e o Piqué deram entrevistas recentemente, e os dois foram perguntados a respeito, e os dois responderam. Não foi aquela resposta super completa, mas de alguma forma os dois falaram a respeito e não fugiram da pergunta. Eu tenho curiosidade de ver na seleção brasileira se será possível a gente ter esse debate, né, com os jogadores. Eu estou na linha do Renato, acho que não, mas a pergunta a gente tem que fazer. O nosso trabalho é perguntar, o que eles respondem depois é outra história. Mas, Thiago, o que eles falaram, os dois espanhóis? O Jordi Alba falou que eu vou falar resumidamente, não estou com o que eles falaram aqui, tá? Posso até ser impreciso, mas o Jordi Alba falou que surpreende muito ele o que aconteceu, porque surpreende negativamente, claro, o que aconteceu. O Piqué começou a dar uma volta ali, e aí o repórter falou para ele outra vez: tem muitas evidências no caso. E aí o Piqué falou: não, realmente tem muitas evidências. Eu fico destroçado a palavra que ele usou, porque convive com a pessoa e jamais imagina que ela vai ser capaz daquilo. Enfim, não são respostas que vão mudar a forma de se olhar para o assunto, mas são respostas que pelo menos mostram que uma parte dos jogadores começa a entender
a gravidade da situação, né? É isso que a gente, pelo menos, espera que uma parte dos jogadores brasileiros também comece a entender. É o que a gente falou, né? O cara pode não responder nada, mas ele mas esses caras precisam ser confrontados, precisam perguntar para ele, e aí, o que você acha? Você que conviveu com o cara aqui um mês inteiro, e é o que o Thiago, aliás, detalhe, né? O Thiago que da Espanha trouxe uma cacetada de notícias exclusivas e relevantes desse caso do Daniel Alves desde que aconteceu lá. Falou com um monte de gente, está em cima do assunto e agora está aí, está lá no Marrocos para trazer mais coisas. Sobre o Ancelotti, deixa eu falar duas coisas. Eu queria ouvir a opinião de vocês, de você também, Thiago. Tá um clima, eu não sei se eu estou enganado, se eu estou sentindo demais, mas tá um clima de que é quase como que é protocolar que daqui a pouco vai acabar, ele vai sair lá do Real Madrid e vai chegar na seleção brasileira. Já perguntam para jogador já abraça o Ancelotti no jogo da Liga dos Campeões, acham que ele é demais, que ele é incrível, sabe que quem tá lá é o Ramon, que é o interino. Eu tenho a sensação que se não der certo, vai acabar ficando feio para a CBF. O que vocês acham? Um por vez, por favor. Olha, Tironi, vendo daqui, a sensação que a gente tem é mais ou menos essa também. Todo mundo fala... É que ele não escalou. Como... É que ele não escalou quem é. Vai o Thiago, então, que está na mira. Calor dos acontecimentos. Vamos lá, vocês estão conseguindo me ouvir bem? É porque agora todo mundo chegou do treino de Marrocos e está um caos de gente usando a internet e vai começar a cortar um pouco aqui. Mas, enfim, eu acho que fica esse clima sim, é um clima complicado até para o cara que chegar depois, porque claramente quem chegar depois é o plano B. E tem treinadores que não conseguem lidar muito bem com esse tipo de situação. Eu diria quase todos não conseguem lidar muito bem com esse tipo de situação, de saber que você não era a primeira opção, né? Na Espanha começa-se a comentar, inclusive, do Julian Nagelsmann, do Bayern de Munique, pode abrir um caminho para ele ir para o Real Madrid, no caso, perder o Ancelotti, né? Então, é um assunto que antes a gente só via no Brasil e que na Espanha ninguém muita atenção, mas que agora está no radar da imprensa europeia também. Então, Renato, diga lá. Eu acho que nós devíamos ouvir os jogadores do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras sugeriram um treinador que eles sabem que é muito bom, que eles conhecem, com todo respeito ao Ancelotti, eles sabem que o Abel Ferreira é o nome perfeito para assumir o cargo. E eu estou esquecendo muito do Abel Ferreira. O Abel Ferreira está na quarta, quinta posição desse grid. O que é isso, gente? Fala assim Ancelotti, depois fala assim Mourinho, depois fala assim Jorge Jesus, e o Abel Ferreira talvez esteja empatado com o Fernando Diniz. Isso é uma injustiça. O Abel Ferreira é disparado o melhor treinador em atividade no Brasil. Acho que ninguém duvida disso. Claro que o Carlo Ancelotti é outro patamar. O Carlo Ancelotti é um ganhador, é um colecionador de títulos internacionais. Mas, tirando o Ancelotti, eu não gosto do Mourinho. Acho que o Mourinho é um baita retranqueiro e que já está meio que decaindo na carreira. O Jorge Jesus e o Abel é questão de gosto. Mas o Abel tem mais conquistas do que o Jorge Jesus no futebol brasileiro, porque o Jorge Jesus foi embora, mas não interessa. O Jorge Jesus ganhou um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores no mesmo ano, que é coisa para burro. Mas o Abel já tem 2 Libertadores no bolso, e um brasileiro, e Copa do Brasil, e a Copa, e por aí vai. Eu acho incrível, falando sério, eu acho incrível que o nome do Abel não esteja mais bem cotado nessa lista.